boa noite a todos. Nós vamos iniciando então mais uma reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos que nos acompanham. Que luz se faça entre todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, os comentários ali sobre a parábola do bom samaritano. Então, ele diz: Então o doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e deixaram-no no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao dono da hospedaria e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Isso está ali no Evangelho de Lucas. Então essa parábola ela é bastante significativa, né? Em que esse doutor da lei, né, dotado ali de um profundo conhecimento das leis, né, ele pergunta a Jesus, né, o que ele deveria ali fazer para possuir a vida eterna. E Jesus devolve ali aquela pergunta com outras 2 perguntas. Jesus pergunta a ele: O que está escrito na lei? Como lês? E o doutor da lei responde ali, sem pestanejar, responde imediatamente, porque ele é um profundo conhecedor das leis. Aqui é interessante quando Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei, como lês. Esse como lês, nós podemos pensar não só ali o que está grafado, o que está descrito nas leis, mas como é que nós lemos? Porque nós podemos ter ali um profundo conhecimento de uma série de coisas, do Evangelho mesmo, das passagens de Jesus, no entanto, como é que a gente lê? O que aquilo traz ali para nós, né? De que maneira aquilo que a gente lê tem algum significado na nossa vida? De que maneira aquilo modifica o meu sentimento? Então, essa pergunta é bastante significativa quando Jesus pergunta para ele o que está escrito e como ele lia, né? Podemos pensar o que aquilo significava para ele, ou o que o Evangelho significa para cada um de nós. E ele responde então que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e a vós e ao próximo como vós mesmos. E Jesus diz a ele: Fazei isso e vivereis.
Ou seja, se esse é o exemplo, né? Se é isso que você lê, se é isso que você compreende, faça, né? Ou seja, tenha ali atitude. Esse é um exemplo, uma vez mais, ali que nos leva a refletir que a teoria ela é muito importante, mas é aquilo que o próprio Evangelho fala, a fé sem obras, ele é morta em si mesmo. Então nós podemos ser ali religiosos ou espíritas de fachada, né? Que aparentamos, que frequentamos ali, talvez até com muita assiduidade, que nos dedicamos muito, mas a grande pergunta é: o que que é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, o que que aquilo, de que maneira aquilo tem um impacto na nossa atitude, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso pensamento? Então, esse é o grande desafio, para que gradativamente aquilo que se sabe, aquilo possa ser ali um hábito, possa ser ali uma luta, ainda que seja uma luta interna muito grande, mas que gradativamente aquilo pouco a pouco possa ir nos modificando. E é muito interessante esse exemplo em que Jesus ali, mais uma vez, se utiliza das parábolas, né? Que essa ferramenta extremamente pedagógica, extremamente compreensível a qualquer nível de pessoa, né? Ou seja, tanto aqueles ali, os doutores da lei, os letrados, quanto as pessoas mais simples, através desses exemplos, eles compreendiam a essência daquilo que Jesus queria dizer. Então vejam que esse homem aqui em foco, ele é assaltado, ele é espancado, ali ele tem sofrimentos graves, passa ali um sacerdote que não passa, sabe o vê, sabe que deveria ajudá-lo, mas não faz absolutamente nada, tem ali um sentimento de indiferença, passa um levita, que é alguém também que tem ali uma função ligada à religião, mas não tem a mesma... tem funções um pouco abaixo de um sacerdote, mas alguém que conhece ali as leis de Deus, mas que também passa indiferente. E finalmente eu passo um samaritano, né? E esse samaritano, ele não só ele ajuda, mas ele passa ali o azeite e o vinho, porque o azeite e o vinho naquela época, eles tinham funções medicamentosas também, né? E ajudava ali no processo de cicatrização, na cura das feridas. Então vejam que ele para, ele ajuda de fato, ele cuida ali daquele que havia sido assaltado, estava ali bastante machucado. Ele coloca esse doente no cavalo dele, leva ali até uma hospedaria, cuida dele, permanece com ele só no dia seguinte em que ele parte, deixando ali aquele doente aos cuidados do dono da hospedaria. Então, o que se percebe aqui? Que de fato há uma preocupação com o bem-estar ali daquele que ele socorria. E essa pessoa, ele socorreu, ele não sabia quem era, né? E vejam que ele fala para o dono da hospedaria: olha, cuide dele, né? Que eu vou, na volta, eu passarei aqui, e caso você tenha gasto mais do que aquilo que eu te dei, que na época eram 2 denários, né? A moeda corrente ali, e que ele restituiria. Ou seja, se percebe muito claramente que não é aquele que simplesmente para ajuda e esquece. Não, ele tinha ali essa dedicação, essa preocupação muito grande com o bem-estar do outro. E quantas vezes a gente passa por alguém, né, ou se depara por várias situações na vida que elas pedem ali a nossa atitude, que elas pedem o nosso olhar, nós sabemos que devemos ajudar, que poderíamos ajudar, mas por orgulho, por vaidade, por falta de tempo, até por vergonha, né? Situações em que a gente tem vergonha de ajudar o outro porque eu não quero me expor, né? Ou nós nunca nos sentimos preparados para ajudar alguém. Então é muito comum pessoas que falam: poxa, eu tenho muita vontade de ir no asilo, eu tenho uma pena de crianças que ficam no orfanato, mas eu não tenho condições emocionais de ir num lugar desse, né? Complicado, porque é claro que ninguém está totalmente preparado para fazer
numa primeira visita, já chegar ali, se sentir absolutamente à vontade, se sentir confortável, né? Muitos até se sentem muito bem já numa primeira visita, outros é um exercício, né? É um trabalho ali gradativo em que, vencida ali aquela resistência inicial, se percebe o bem enorme que faz ali, até porque visitando esses locais, quantas vezes a gente se depara com tantas pessoas que estão ali, sejam idosos, sejam crianças, sejam doentes, e no meio de tantos, talvez alguém nos toque ali de uma maneira especial, alguém ali desperte em nós uma afinidade maior e que de repente você tem vontade de voltar naquele lugar para rever aquela pessoa e de repente você já, numa outra visita, você já conhece um outro também que se cria ali um laço, uma afinidade. Enfim, aquilo que parece ser tão complicado, tão difícil, talvez até quase impossível, né? Quando a pessoa tenta, que ela se predispõe, naturalmente aquilo, essa afinidade, essa preparação, ela vai sendo construída, ela vai acontecendo. Eu estou falando em relação a uma visita, mas em qualquer coisa da vida, quantas vezes nós até sabemos que aquilo nos faria bem, que aquilo é necessário, mas nós falamos, eu não estou preparado. Então, se nós somos jovens, nós dizemos, eu sou jovem demais, quando eu for mais maduro, eu me dedico a essas coisas. Aí chegamos na idade madura, né, ali numa fase mais adiantada da vida, a gente fala, não, eu estou cansado, isso é um trabalho para os jovens que têm mais energia, que têm mais disposição. Ou seja, a gente nunca se sente preparado, esquecidos de que essa preparação ela acontece fazendo, tentando, errando, acertando, não é? Então é muito significativo esse exemplo desse samaritano, que ele ajuda, que ele se preocupa muito com o outro, que ele dá os cuidados, que ele passa ali a noite cuidando e só no dia seguinte ele parte ali. Também isso traz também um aprendizado de que nós podemos ajudar alguém, mas isso não significa viver a vida do outro, porque há um momento em que ele deixa os doentes aos cuidados do dono da hospedaria, porque ele precisa seguir a vida dele, ele precisa cumprir as obrigações que ele já tinha, ou seja, nós podemos ajudar o outro, mas a palavra diz ajudar. Ajudar não significa viver a vida do outro, resolver todos os problemas do outro, né? É dar o suporte até que essa pessoa tenha condições de andar sozinha, de recuperar, né? Às vezes a pessoa já tem condições até de correr e a gente está querendo ali segurar indefinidamente a mão daquela pessoa, sendo que ela já tem as condições necessárias. Então eu acho que traz esse aprendizado de olhar para o outro, de se preocupar com o outro de fato, mas também não queremos viver a vida do outro e resolver ali problemas que cabem a ele, mas que nós podemos sim, em muitas situações, sermos ali um braço amigo. E é bem significativo também que esse doutor da lei era um judeu e ele recebe um exemplo de quem? De um samaritano, que eles tinham problemas muito grandes ali, né? Os judeus taxavam ali os samaritanos de impuros, de serem não respeitarem, não cumprirem ali as leis judaicas, né? Isso já parte desde a separação, porque num primeiro momento eles eram um povo só, e tem a separação ali das 12 tribos, e os samaritanos eles fazem parte de três dessas tribos que tem essa separação, essa dissensão, enfim, eles já tinham ali dificuldades de relacionamento gigantescas. Os judeus evitavam a todo custo falar com os samaritanos, né? Consideravam, como foi dito, como pessoas impuras, indignas. Então, esse doutor da lei receber um exemplo de um samaritano foi bastante significativo, né? E Jesus diz a ele, pergunta para ele, então, dos três, daquele sacerdote, do levita e do outro que o socorreu, quem ali foi mais caridoso? Ele diz, né, aquele que usou de misericórdia.
né? Ou seja, aquele que teve compaixão. Porque esse doutor da lei, ele pergunta em dado momento também, quem é o próximo, né? E o nosso próximo quem é? Qualquer um que precise ali de uma ajuda, qualquer um que precisa de uma palavra, qualquer um que em muitos momentos precisa do nosso silêncio, né? Hoje é muito raro nós encontrarmos alguém que nos ouça sem julgamentos, sem preconceitos, né? Então, qualquer um que precise da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso silêncio, da nossa atitude, é o nosso próximo, é alguém ali que merece ali o nosso respeito, né? Como já foi dito, nós podemos até dar ali esmola para alguém, mas a caridade vai muito além disso. A caridade é quando você pode até entregar alguma coisa de material, mas você reconhece naquela pessoa um irmão, alguém que merece o nosso respeito, um filho de Deus, né? E ainda estamos muito presos ali ao nosso preconceito, né? Mesmo em relação à caridade, podemos fazer alguma coisa pensando, o que eu vou ganhar com isso? Né? Será que eu vou postar, vou ter ali curtidas, vou ter os likes ali no Instagram? Enfim, às vezes os motivos que nos levam a fazer alguma coisa não são ali por caridade, mas como foi dito em certa ocasião, ainda assim isso é importante, porque esse é um exercício para que gradativamente nós possamos fazer alguma coisa ali pensando no outro, ainda que o outro não agradeça, ainda que o outro não reconheça, ou mais difícil, ainda que o outro zombe ali, seja até irônico em relação à ajuda que lhe é oferecida, mas é um problema de cada um, não é? Então, nos despojarmos ali desses preconceitos que ainda estão tão arraigados, tão presos a nós, olharmos pessoas que às vezes estão muito mais próximas, estão dentro da nossa casa, estão no nosso trabalho, né? Elas estão, de uma maneira figurada, elas estão com fome e nós nem percebemos, né? Elas estão com fome de afeto, de atenção, né? Elas estão precisando de alguém que sinta que elas são percebidas ali por nós, né? Aquilo que temos aprendido, que muitas vezes a indiferença ela dói muito mais até do que uma própria agressão, né? Então esse próximo ele pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. E a gente usa aquele exemplo, né, sobretudo para os homens ali, quando a gente está interessado em um carro, o que acontece? Todos os carros daquele modelo, daquela marca, daquele modelo que passam por nós ou que param do lado, nós começamos a olhar atentamente. Então a gente fala, nossa, que interessante, como está tendo esse modelo de carro agora? Mas talvez não, talvez seja simplesmente porque, interessados naquele modelo, nós começamos a observar, nós começamos ali a nos atentar àquele modelo. Então, trazendo para essa situação, nós precisamos observar aquilo que nos rodeia, observar as pessoas que nos cercam, situações que pedem ali a nossa atenção, a nossa ajuda, né? Então, e se prestarmos atenção, uma infinidade de situações vão ali ser colocadas na nossa frente para que a gente possa ajudar, não necessariamente que seja uma ajuda material, mas às vezes é um telefonema, às vezes é uma conversa, às vezes é o silêncio, como foi dito, às vezes é uma prece, né? Ou seja, se começarmos a perceber, a prestarmos atenção, nós vamos perceber aquilo que precisamos perceber, né? Como esse samaritano ele passa, ele não só vê um homem ali todo ensanguentado, todo machucado, mas ele para, ele observa, ele toma atitude, ele cuida, né? Ele só parte num outro dia, né? E mesmo assim ele fala, olha, pro dono da hospedaria, cuide dele, faça o que for necessário, eu vou te deixar aqui algum valor e na volta, eu passando aqui para vê-lo como está, se for necessário, eu te pagarei se você utilizar um valor maior. Então vejam o cuidado, a atenção, a compaixão que esse samaritano tem então
por aquele que estava doente. Então fica aí para nossa reflexão, né, que tenhamos olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, aguçando aí a nossa sensibilidade, aguçando aí a nossa atenção, para que percebamos aí quantos estão necessitados, quantos se sentem sozinhos, né, quantos que precisam ali de um cuidado. Então fica aí esse alerta para que a gente, assim como o samaritano, né, mais do que ter uma religião, nós tenhamos o quê? A religiosidade. Né? É claro que o quanto o Espiritismo nos ajuda é uma coisa que é muito clara, né? O quanto ele nos esclarece, o quanto ele nos convida ali à caridade, mas isso não pode ser só uma teoria, né? E a gente tem visto aí pessoas até que se dizem ateus, né? Que pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas quantos têm ali atitudes de profundo respeito pelo outro? Pessoas que não são sectárias, que elas não são preconceituosas, que elas aceitam o outro como ele é, né? Enfim, nos dando exemplos ali de que às vezes não estão ligadas a nenhuma religião, mas são pessoas que têm bons sentimentos, que têm boas atitudes, que em última instância é isso que conta, né? Quando partimos para o outro lado, a pergunta não é que religião que você teve, não é quantas sessões você frequentou, quantos passos você tomou, quantos cultos você foi, quantas missas assistiu, mas a pergunta é: o que você fez, né? Com aquilo que Deus te concedeu, sendo muito, sendo pouco, mas o que você fez? Essa é a grande pergunta. E quais são as afeições que a gente deixou ou não, né? Então fica aí para a nossa reflexão, e essa parábola do samaritano que nos convida ali a olhar pelo outro, né? E a perceber aquilo que acontece ao nosso redor. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos, na noite de hoje, trazermos o depoimento de um senhor que se aproxima de Divaldo Franco e lhe fala do seu drama íntimo. É hábito de Divaldo trazer em suas palestras esses exemplos que ele conta, enriquecendo com as suas percepções sensitivas ao sabor das suas emoções. Certa vez, estando em Nova York para uma palestra, eu concluí a atividade e um senhor se aproximou para me falar. Senhor Divaldo, eu soube que o senhor viaja muito. É verdade. Eu gostaria de lhe contar a minha história para que o senhor a narrasse em outros lugares. O senhor faria isso? Depende da história. Se ela foi útil, eu poderei divulgá-la na medida do possível. De fato, a experiência daquele senhor é uma história do cotidiano com a qual me sensibilizei profundamente. Ele me confidenciou que era um empresário com excelentes recursos financeiros. Casado há muitos anos, estava infeliz em relacionamento desgastado. Nesse ínterim, apareceu uma jovem por quem se apaixonou. Daí por diante envolveu-se e começou a ter uma vida dupla, que agora o amargurava, porque a consciência não permitia a traição e a farsa para ocultar a nova companheira. Mas como dizer à esposa que ele desejava o divórcio? Ela era cumpridora dos seus deveres conjugais e ele ainda lhe reservava um sentimento de ternura. Mas a libido havia cedido lugar a uma amizade destituída de ardor. Ambos não sentiam mais estímulos para uma vida sexual plena. A partir de então, a convivência dos parceiros começou a deteriorar. Após 19 anos de casamento, a vida caíra na rotina e o silêncio se abatera sobre o casal. Houve uma fase em que praticamente não conversavam,
apenas discutiam. Agora, nem mesmo a discussão se fazia presente na vida de ambos. Era um silêncio torpe, que tornava a convivência desagradável e produzia uma verdadeira solidão a dois. Toda vez que o silêncio se apodera de um casal, é sinal de que algo errado está ocorrendo com o relacionamento. Certo dia, ele chegou à casa na hora do jantar e encontrou a esposa mergulhada em profunda tristeza. Ele se voltou para a companheira e falou com dureza: "Pretendo pedir-lhe o divórcio." "Mas como?" "Eu não desejo magoar você, mas o nosso casamento acabou. Somos dois solitários que moram em uma mesma casa. Somos dois amigos que se deitam no mesmo leito de costas um para o outro. Faz mais de 1 ano que não temos intimidades sexuais. Isso não é um casamento. É um compromisso no qual nós nos odiamos, mas permanecemos socialmente. Para que você não se sinta enganada por mim, eu desejo informá-la que me estou relacionando há 6 meses com outra mulher. Sinto-me muito feliz com a companheira que escolhi e pretendo casar-me com ela. Não tenho o caráter venal de manter relacionamentos paralelos, por isso desejo que você saiba que sairei do nosso casamento com dignidade e com respeito por você, já que o nosso amor acabou. Iremos separar-nos, eu lhe darei 30% das ações da nossa empresa. Darei também a mansão, o automóvel e uma pensão generosa para você e para o nosso filho. Conforme ele já esperava que ocorresse, ela teve um choque emocional. Deblaterou, gritou e quebrou um prato à mesa, reagindo à situação angustiante e saindo da sala de jantar sem dizer-lhe uma só palavra. Por isso, depois do pequeno escândalo da esposa, ele sentiu um grande alívio. Agora era uma questão de tempo. No dia seguinte, quando o marido retornou do trabalho, ele a encontrou numa escrivaninha, redigindo algum texto com celeridade, que ele não sabia do que se tratava. A situação chamou-lhe a atenção, porque a sua esposa não tinha o hábito de escrever. Ela estava tensa e permaneceu escrevendo de cabeça baixa e absolutamente compenetrada. No terceiro dia, quando ele novamente voltou das atividades profissionais e se preparou para o jantar, ela continuava escrevendo com a mesma celeridade e parecendo alheia à realidade ao seu redor. Na primeira oportunidade que teve, ele perguntou-lhe: "Desejo a resposta em relação à revelação que lhe fiz há 3 dias. O que você poderia me dizer? Quero saber qual a sua decisão." Ela levantou os olhos e ele percebeu o quanto ela estava triste e muito magra. Após breve silêncio, ela respondeu: "Se você não me ama mais, é justo que nos separemos. Irei conceder-lhe o divórcio amigável, sem nenhuma discussão ou revolta de minha parte. Não quero as suas ações, a mansão, nem a pensão a que tenho direito. Eu não quero nada de você. Tenho plenas condições de me manter e dar um lar ao meu filho. Mas eu imponho uma condição. Quando nos casamos, você me segurou pela mão na entrada da nossa casa, carregou-me nos braços e levou-me até o nosso leito conjugal. Lembra-se?" Ora, isso é uma fantasia feminina que todas as mulheres cultivam. É claro que eu me lembro da cena, mas éramos muito jovens e sonhadores, ainda tínhamos esses romantismos, e eu pretendia satisfazer o seu sonho de esposa recém-casada. Pois é, o tempo passou muito depressa. O nosso filho está com 17 anos. E se nos separarmos agora, ele vai ter um abalo emocional de consequências muito negativas para a sua vida.
já que ele está às vésperas de fazer os exames para ser admitido na universidade. Uma separação nossa agora poderá resultar em um doloroso fracasso pessoal do nosso filho. Por isso eu quero pedir-lhe que durante um mês, a partir de amanhã, você me carregue nos seus braços do quarto até a sala de jantar. É somente isso que lhe solicito. Mas isso é uma loucura. É a minha condição para conceder o divórcio amigável. Apenas um mês, enquanto nosso filho termina os exames na universidade. Após esse período, você estará liberado para fazer o que desejar. Se você já me suportou até agora, poderá suportar um pouco mais. Eu posso ao menos pensar na sua proposta? Tem todo o tempo do mundo. Diante daquela exigência incomum, ele ficou intrigado e confuso. No dia seguinte, ele comunicou o ocorrido à nova companheira, no intuito de ser transparente e fiel ao novo compromisso. Mas ela deve ter enlouquecido, pedir-me para carregá-la do quarto até a sala durante um mês? Mas por que isto? Concluindo que se tratava de uma tentativa da esposa para reconquistar o marido, a jovem rebateu com visível aborrecimento e ar de zombaria. Mas que cínica! Isso é um artifício de mulher. Ela deseja encontrar uma forma para prendê-lo. A mulher é um ser muito astuto. Cuidado. Não se preocupe, eu não sinto mais nada por ela. É como se eu carregasse um vaso ou um outro objeto qualquer. Veja bem o que está fazendo. Não vá me trair. É curioso notar como o ser humano é contraditório. A traidora falando de traição. Diz Divaldo, né? Durante muitas horas, o marido pensou em todas as consequências de suas escolhas. Imaginou que um divórcio litigioso instalaria um trauma e um legítimo drama na vida do filho. Como ele era um homem de bom caráter, preferia proceder de forma a minimizar os problemas na vida da sua família. Por isso viu-se na obrigação de ceder para ganhar a liberdade definitiva sem grandes tormentos para todos. Desta forma, na manhã seguinte, ele carregou a esposa e, quando estava entrando no corredor da casa, deparou-se com o filho. O rapaz, ao testemunhar a cena comovedora, explodiu em júbilo. Mas que maravilha! Como estão os dois pombinhos? Em seguida, ele a deixou na sala de jantar e se foi. No 5º dia, no 10º dia, no 15º dia, a cena se repetiu. E em todas as ocasiões ele informava a nova namorada o que acontecia em sua casa. Por sua vez, ela comentava sobre a passagem dos dias e fazia a contagem regressiva para se libertar da outra, que lhe parecia uma competidora, uma ameaça cruel. Ainda bem, querido, só faltam poucos dias para você livrar-se dela, falou-lhe entusiasmada. Certo dia, ele notou que a sua esposa estava ficando cada vez mais magra e mais frágil. No entanto, resolveu não se incomodar com a constatação. No 20º dia, ela utilizou um vestido que ele gostava muito, pelo menos naqueles tempos recuados em que o casal ainda andava na plenitude do sentimento conjugal. O marido assegurou de uma forma diferente. Aquele abraço lhe trazia profundas lembranças. Ele experimentou uma onda de ternura pela esposa e estreitou-a nos braços de encontro ao peito. No 25º dia, ele observou que ela, apesar de estar magra,
ainda era uma mulher muito bonita, com traços fisionômicos que recordavam uma Madonna italiana. Os cabelos anelados eram deslumbrantes. Quantas vezes ele passara as mãos por aqueles cabelos cacheados e lhe dissera palavras românticas. Por isso, naquela manhã, quando ela se preparava diante do espelho e ele olhava disfarçadamente, admirando a beleza feminina que o fascinava, algo de diferente aconteceria. A esposa estava com outro vestido que ele gostava muito. O companheiro a colocou nos braços, apertando-a com carinho de encontro ao peito, enquanto ela encostou a sua na cabeça dele. O marido sentiu um frêmito, um arrepio suave e prolongado, para em seguida deixá-la mais uma vez na sala de jantar. No entanto, ele percebeu que a sua companheira estava chorando baixinho e ficou muito comovido com o fato. No 26º dia, ao se aproximar da esposa, ele percebeu que ela estava usando o perfume que havia colocado no dia do casamento. No instante em que a carregou, a sua mente retornou à noite de núpcias. Delicadamente, com certo receio, ela passou-lhe a mão pelo pescoço e encostou a cabeça no peito do marido. Ele aspirou suavemente o perfume e comoveu-se até as lágrimas, colocando-a com carinho na sala de jantar. No 27º dia, ele estava muito aturdido e tomou uma decisão. No fim da tarde, quando saiu do escritório, o empresário foi à casa da amante e lhe disse: "Venho aqui para acabar o nosso relacionamento, pois eu descobri que ama a minha mulher. Não posso mais continuar a seu lado." Tomada de surpresa e de indignação, a nova companheira retrucou violentamente com todos os ingredientes de um grande escândalo. Eu avisei que a miserável iria seduzi-lo outra vez. Eu sabia, você é um fraco. Ao dizer palavras fortes e agressivas, ela desvelou-se. Utilizou expressões chulas, quebrou móveis e quase o agrediu, expulsando-o da casa. Aquele anjo de ternura se transformou por completo. O seu rosto de sorrisos congestionou-se e ele percebeu a fera que estava por trás daquela aparência meiga. O marido sentiu-se aliviado pela decisão tomada. Deixando subitamente a cena grotesca e desagradável, ele correu até uma floricultura e encomendou uma dúzia de rosas vermelhas que a sua esposa apreciava bastante. Iria chegar à casa e dizer-lhe o quanto a amava, o quanto era feliz com ela. Afinal, quem é que não tem rusgas, pequenos desentendimentos no lar? Quando ele recebeu as rosas, a florista perguntou: "Você não quer levar um cartão para ela?" "Oh, sim, claro, claro", respondeu meio atordoado. Ele enxugou o suor do rosto porque estava muito emocionado e começou a escrever no cartão: "Alma querida, eu quero dizer que a carregarei sempre nos meus braços." Minutos depois, o marido chegou à casa cantarolando de felicidade. Nesse instante, ele foi surpreendido por um ambiente estranho. A casa estava em penumbra. O quarto do casal emitia uma luz muito tênue que se esparramava pelo corredor. Ele acreditou que a esposa estivesse repousando. Andou pelo corredor com muito cuidado para não a incomodar e adentrou o quarto com o coração transbordante de alegria. A esposa estava no leito conjugal, deitada de lado. Uma suave música tomava conta do ambiente.
O companheiro sentou-se no leito com imensa ternura, tocou-a suavemente no ombro e percebeu que ela estava morta. O marido começou a tremer, colocou as flores ao lado dela e viu uma carta junto ao travesseiro em um envelope com o nome dele. Tratava-se daquele texto que a esposa estava redigindo nos dias seguintes após o companheiro anunciar que desejava o divórcio. Abriu-a imediatamente com o coração que se despedaçava dentro do peito. O texto dizia: escrevo-lhe esta carta porque acabo de vir do oncologista e o médico informou que o meu câncer de colo de útero gerou uma metástase. Ele me deu no máximo 1 mês de vida. É por isso que eu quero lhe pedir que durante esse mês você me carregue, para que não fique com remorso se por acaso nos divorciarmos. Como eu morrerei em breve, você poderá pensar que a dor da separação me ceifou a vida. E eu não desejo que você sofra. Perdoe-me se eu não soube suportar os momentos difíceis, se eu não soube ser a esposa de que você necessitava. Cuide do nosso filho. Quero que saiba que estou morrendo e que sempre o amarei. Nada irá nos separar. E como eu sei que existe vida após a vida, eu esperarei com uma guirlanda de flores para prosseguirmos a nossa trajetória no reino da imortalidade. A carta se prolongava com uma ternura infinita. Ao concluir a leitura, ele descobriu a imensa nobreza daquela alma de mulher. Ela lhe pediu para carregá-la apenas para evitar que ele desenvolvesse um remorso pela sua morte, que era iminente e inevitável. Se a separação se efetivasse e ela viesse a morrer logo em seguida, ele faria uma ponte mental com a sua atitude de pedir o divórcio e talvez não conseguisse suportar a culpa. E o filho certamente o acusaria de ser o responsável pela morte da mãe. Naquele momento, ao ver a esposa sobre o leito e já sem vida, ele entendeu por que ela estava tão magra. Dominado pela emoção, pegou as rosas que lhe havia levado e espalhou as pétalas sobre o seu corpo. Após 3 dias de velório, ela foi cremada e as cinzas colocadas em um vaso de cristal que ele pôs na sala, no mesmo lugar onde havia pedido o divórcio. Logo que se recuperou dos momentos mais dolorosos, o marido escreveu um artigo e o publicou em um jornal de grande circulação nos Estados Unidos. No texto, ele fazia uma advertência mais ou menos nos seguintes termos: todos vocês que possuem um parceiro ou uma parceira, tenham mais tolerância nos relacionamentos conjugais. Todo relacionamento passa por períodos em que ocorrem fenômenos desagradáveis, mas que são transitórios. Eles são o resultado do nosso humor, do tédio, da repetição dos nossos atos. Entretanto, ao final desse período, experimentamos outra fase na qual o ardor da afetividade retorna de forma intensa e gratificante. Todos somos mundos de emoções. E as emoções renovam-se periodicamente. Por isso, coloquem o amor acima de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes. Evitem o silêncio e as discussões agressivas. Desarmem-se e aprendam novamente a conversar. E, se for possível, todas as vezes em que tiverem um grande problema no relacionamento afetivo, utilizem o recurso da oração.
e peçam a Deus que os inspire para que não tomem uma decisão precipitada, pois isso poderá fazer-lhes carregar o amargo pranto que eu trago na alma. Eu não me esforcei o suficiente para sanar as dificuldades conjugais que vivi com a minha esposa, e por isso, até minha morte, eu a carregarei nos meus braços. Quando o marido me procurou ao final da palestra, ele me narrou a sua experiência e me entregou o texto publicado no jornal. Concluindo aquele diálogo, ele me pediu com lágrimas nos olhos: Senhor Divaldo, nas suas viagens, diga às pessoas que sejam mais pacientes. Eu estou fazendo uma cruzada pelo meu país para que os casais possam amar-se mais, ajudando-se mutuamente nos momentos difíceis. Desejo divulgar a minha história para que o mundo tome conhecimento. O Senhor me promete convidar as pessoas a um ato de amor e de tolerância na vida conjugal? Eu olhei aquele homem de olhos marejados, segurei-lhe as duas mãos que apresentavam uma sudorese fria e lhe confirmei: tenha certeza disso. Nas minhas viagens pelo mundo, sempre que tiver oportunidade, eu narrarei a sua história. Essa experiência guarda uma grande lição para todos os casais. Narra o Divaldo. Os parceiros são duas pessoas diferentes, nunca se fundirão. As discussões podem ocorrer uma vez ou outra, mas não se devem tornar um hábito, a fim de não provocarem a instalação do desrespeito no relacionamento. O amor é curioso, porque é como uma brasa. Depois de algum tempo, uma camada de cinzas consegue cobri-lo, mas um sopro de ternura reacende a chama que se recompõe com toda a vitalidade. Mudamos de parceiros porque estamos insatisfeitos conosco mesmos. Quando substituímos a pessoa que está ao nosso lado, identificamos logo depois o mesmo problema conjugal de que nos desejamos afastar. Jamais encontraremos uma parceria ideal, porque também não somos o parceiro ideal. O divórcio deve ser pedido quando houver uma completa incompatibilidade entre o casal, com situações que não podem ser contornadas ou com o perigo de agressões físicas e morais. Na maioria das vezes, os motivos para a separação são muito fúteis. Todos devemos olhar a pessoa querida com olhos de ternura. Às vezes estamos diante de uma fonte generosa e continuamos sedentos porque nos negamos a beber a água pura. Fica para nós essa reflexão, que ninguém se sinta atingido ou desconfortável por ter tomado determinado rumo na sua vida, o que em certas situações é a decisão mais correta a ser tomada. O objetivo é refletirmos e alcançarmos principalmente o jovem que se prepara para a vida adulta, na constituição de uma família, e a tantos que possam estar vivendo conflitos conjugais, não sabendo como resgatar sentimentos, sensações que lhes escapam. E a nossa prece de hoje é direcionada a todos os casais, a todos os lares, para que não deixemos de nos saciar na fonte da água pura. Tenhamos